Olá pessoas, aqui quem fala é o Adam, voltando com algumas críticas aqui no canal, começando por Eternos da Chloe Zhao, um filme do MCU, um filme da Marvel que eu gosto bastante e que muita gente estava esperando porque ele vinha com uma energia, com uma atmosfera de que ele seria completamente diferente de tudo que a Marvel tem feito nos últimos anos. Eu confesso que desde a primeira prévia que eu vi lá na CCXP de 2019, eu fiquei um ano inteiro ali na expectativa, porque eu tinha algumas certezas. Eu tinha uma certeza, por exemplo, que a estética do filme seria completamente diferente e seria linda. Mas eu assisti alguns filmes da Chloe Zhao. Ela tem apenas 3 filmes antes de Eternos, sendo que o último deles foi o Nomadland, que eu achei maravilhoso, e de quebra ele ainda ganhou o Oscar de melhor filme. Mas ao mesmo tempo que eu gosto bastante do estilo da Chloe Zhao, ela é uma diretora completamente diferente. Os projetos dela são num escopo completamente diferente do Marvel Studios, de blockbuster. Ela faz filmes super intimistas, enquanto a Marvel ela tem aquela coisa de ser uma coisa grandiosa, né? De serem filmes grandiosos, blockbusters, bilionários, que não casava muito. Então, apesar de gostar bastante da Chloe Zhao e de gostar de tudo que eu vinha vendo de Eternos, eu ainda ficava um pouco nesse receio de que o filme ele ficasse num meio termo um tanto agridoce. Que ele fosse Marvel demais para ser um filme de autor, mas que ele também fosse autoral demais para ser um filme de super-heróis. Felizmente não é o caso, eu percebi que a Marvel escolheu muito bem a Chloe Zhao porque ela pode ali colocar um pouco do próprio estilo dentro do Eternos, respeitando o trabalho que a Marvel tem feito nos últimos anos, mas principalmente pela forma como ela desenvolve personagens, e é aqui que a gente tem o maior mérito do filme. Porque Eternos ele não é um filme completamente diferente de tudo do estúdio, porque ele tem aquele DNA ainda do MCU, ele ainda é um universo compartilhado, ele ainda se conecta com o universo Marvel, seja por menção de personagens, menção ao Homem de Ferro, menção ao Capitão América, ou seja diretamente na narrativa, cujo pontapé inicial tem relação com os eventos mostrados em outros filmes da Marvel. Então o DNA do estúdio ele tá muito presente, como eu falei, apesar da Chloe Zhao aproveitar cada brechinha para ela colocar o próprio estilo, para ela imprimir o próprio estilo dela de filme, de cinema dentro do filme. O que faz com que Eterno seja ao mesmo tempo um filme grandioso e um filme mais intimista. Isso pode ser paradoxal, mas funciona de uma forma brilhante aqui. Como eu falei, o filme é muito um filme de personagens e a gente tem bastante flashback para estabelecer esses personagens, para explicar quem são os Eternos e como eles agiram no decorrer da humanidade, aí, no decorrer da existência da humanidade. Esses flashbacks, apesar deles travarem um pouco o ritmo ali no primeiro ato, principalmente, eles são importantes para pontuar informações ali que vão ser importantes tanto para o terceiro ato do filme, quanto para o próprio futuro, para a própria mitologia dos Eternos, que ela é bem à parte de tudo que a gente viu no MCU, e é claro, para criar ali um vínculo com os personagens para fazer com que o espectador entenda suas motivações, suas decisões no decorrer da trama e também quem eles são e quais são os problemas que eles carregam. Eu acho muito legal como a Chloe Zhao ela consegue humanizar esses deuses, né? Porque os Eternos eles são praticamente deuses, eles estão num patamar muito acima de todos os heróis que a gente assistiu. Talvez ali não do Thor, claro, mas mesmo assim eles são apresentados com uma pompa muito diferente do Thor. O Thor é um personagem que é muito humanizado, todo o núcleo dele é na Terra, enquanto os Eternos têm um núcleo diferenciado. Porque apesar de eles serem personagens mais humanizados, mais puxados assim para que a gente consiga compreendê-los, eles nunca são destituídos do seu status divino. E eu acho isso muito legal, que funciona dentro do filme, porque muitos filmes da Marvel, eles começam de uma forma mais pé no chão, mais personagens ali, e depois eles vão para um clímax muito distante daquilo, muito grandioso. Eternos, não. Eternos funciona num tom acima todo o tempo. Então, quando ele busca o grandioso, quando ele se permite ser um filme mais épico, ele funciona de uma forma super orgânica e super interessante. Já que Eternos é um filme praticamente focado ali nos seus personagens, vamos falar um pouquinho aqui do que funciona tão bem relacionado a eles, que é a questão da representatividade, que foi muito falada antes do lançamento do filme, porque a gente teria aí o primeiro herói gay do MCU, abertamente gay. A gente também teria uma personagem que seria surda-muda, né? Ela fala através de linguagens de sinal. Ambos os personagens funcionam muito bem dentro da trama e eles não são a única forma de representatividade presente em Eternos. O fato mais legal disso é que a representatividade mostrada em Eternos não é simplesmente um adorno, não é simplesmente pra gente e ver um filme sabendo que ele vai ter representatividade de uma forma meio tanto faz, só para chamar essa atenção,
mas é um aspecto muito importante para que a gente consiga comprar a narrativa e consiga se apegar àqueles personagens e até mesmo, como eu falei, aceitá-los como mais humanizados sem que eles deixem de lado seu próprio status de deuses. Apesar desse trabalho incrível de personagens, inclusive aí eu adorei muito a Cersei interpretada pela Gemma Chan, que é maravilhosa, ela é incrível, ela segura muito bem ali o papel dela, ela é muito carisma. Gosto muito do trabalho também realizado com o personagem do Barry Keoghan, no Druig, porque ele ali tem uma vibe já mais vilanesca, né? A gente até dá a impressão que a gente sabe pra onde o filme vai caminhar com esse personagem, mas a gente acaba bem surpreendido. Apesar disso, alguns personagens eles não conseguem ter a mesma força. Por exemplo, Athena, interpretada pela Angelina Jolie, que é aí uma veterana dos cinemas, né? Uma atriz que já tem muito carisma, ela já tem um público bem fiel, assim, que gosta dos filmes dela. Mas é uma personagem que ela tem um aspecto importante para a narrativa que surge no momento que a gente ainda não desenvolveu um vínculo propício com ela. Então ela acaba se tornando uma personagem um pouco mais branda ali. O nosso vínculo com a Athena é um pouco mais brando do que com outros personagens de até atores mais recentes, menos conhecidos que Angelina Jolie. Mesmo assim, é uma personagem muito interessante. Eu gosto muito das cenas de ação que envolvem ela, que envolvem a Angelina Jolie. Acho que ela é uma atriz perfeita para esse tipo de filme, perfeita para ação. Mas a gente não tem a mesma empatia que a gente tem com ela, que a gente tem com outros personagens. Da mesma forma, o Kit Harington, nosso Jon Snow de Game of Thrones, acaba ficando de lado em filmes de equipe. A gente sabe que tem um ou outro que vai ter um pouco menos de tempo. Mas o que fizeram com o Kit Harington aqui foi quase uma sacanagem, porque o personagem ele fica de lado o filme inteiro para que fique guardado ali na gaveta pro futuro do MCU. A gente sabe que Marvel faz muito isso, mas o fato é que eu achei pelo menos que o Kit Harington teria uma importância mais próxima ali do núcleo principal, do conflito principal. Infelizmente, Eternos peca um pouquinho apenas em alguns pontos, como esse conflito principal que eu acabei de citar, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar nenhum spoiler, mas é um conflito que, apesar de interessante, não tem nenhum senso de urgência. A gente descobre o que está para acontecer e aí eles vão fazer um tour ao redor do mundo para poder reunir toda a equipe e tudo mais. Isso vai diluindo pouco a pouco, junto com os flashbacks, vai diluindo toda a importância desse ponto, toda a urgência necessária para que a gente fique naquela ansiedade de saber que pode dar tudo errado, mesmo sabendo que num filme desse, geralmente, tudo dá certo no final. E o outro ponto que me incomoda é que, apesar de Eternos ele atuar bem, ele equilibrar bem a parte grandiosa com a parte intimista, ele acaba sofrendo de alguns excessos, principalmente na conclusão. Nem diria no terceiro ato, porque o clímax é muito bom, acho que ele é bem ali, direitinho, pontuado com o tom do filme. Mas a conclusão, ela vai para um lado que eu acho que não precisava. Acho que aparenta até mesmo ser como se fosse um erro de montagem. Eu sei que não é isso, mas até aparenta ser como se fosse um erro de montagem. Como se a pessoa que foi montar pegou a pós-créditos e ela simplesmente anexou no final do filme. Porque aquela cena final, sabe, fica muito mais, torna o filme muito mais uma promessa do que uma história, uma narrativa completa aqui nesse primeiro filme. Apesar disso, vale pontuar que a Chloe Zhao ela surpreende para ser o primeiro projeto desse escopo, né? Ela tem cenas de ação muito interessantes, ela não perde o próprio estilo e ela consegue fazer Eterno ser algo diferente, ao mesmo tempo que a gente consegue reconhecer nele o DNA do MCU. Eternos para mim foi uma experiência incrível, realmente gostei de ter visto, estou ansioso para rever, porque eu imagino que cada vez que você reveja Eternos você vai conseguir aproveitar ainda mais a experiência, e para mim, nessa primeira assistida, eu dou 4 estrelas. Eu acho que de muitas formas Eternos acaba criando essa estranheza por ser algo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas ele é muito ousado, ele é muito bonito, ele tem uma narrativa bem forte e personagens muito bem escritos, e apesar dele ter causado essa estranheza, eu gostaria que Eternos se tornasse a regra do futuro da Marvel. Eu gostaria muito que todos os filmes que viessem usassem Eternos de espelho ali, de como fazer um bom filme de super-heróis sem perder a própria identidade, sem perder de vista a própria história, apesar desse finalzinho aí que eu acho que é onde a Marvel erra um pouco a mão. Mas é isso, você está ansioso para assistir Eternos? Deixa aqui nos comentários o que você acha do filme, se você já assistiu, deixa aqui sua opinião. Valeu, falou e até a próxima!